Aleluia. Irmãos, antes de nós chamarmos o pastor, ele vai ministrar a palavra, vocês receberam aí, né, um marca-página e um pedido de oração. Alguns kitzinhos não foi com bombom, outros não foi com pedido, porque a gente teve uma cota aí, né, e não deu para todos. Mas eu acredito que a quantidade de irmãos que eu estou vendo aqui, todos receberam. Esse clipe, irmãos, que vocês receberam, ele é a logo da Portas Abertas, tá? Vocês viram que é uma pedra com o símbolo do peixe. Por quê? A pedra representa aí o firme fundamento da nossa fé, a rocha inabalável que é Jesus. Amém? E o peixe é o símbolo do cristianismo. Os irmãos, quando eram perseguidos na igreja primitiva, para eles se identificarem em secreto, eles desenhavam na areia esse símbolo para que eles se conhecessem, para que eles não fossem pegos. Então, é por isso que a logo tem esse significado, tá? Eu queria que você levantasse esse marca-página agora, porque a mídia vai bater a foto da igreja com todos eles levantados. Eu também vou bater uma foto aqui. Depois, não esqueçam, no final do culto, se você quiser bater uma foto lá no cenário, nós preparamos com muito carinho, tá? Os irmãos podem levantar. Amém. E depois, vocês podem marcar também a igreja, tá bom? Se você tirou alguma foto nesse evento, você pode marcar a igreja. É IE.semfronteiras. Não está ali, mas é IE.semfronteiras. Amém? Glórias a Deus. Queridos, eu quero agradecer rapidinho. O pastor já pode subir. Eu quero agradecer rapidinho a igreja como um todo, o pastor Flávio, né, a Rosinha, por sempre apoiarem esse evento, né, porque é um evento importante. Como a Vitória falou, não é só nesse dia que a gente lembra. Durante todo o ano, nós temos a nossa responsabilidade individual, amém? De estar orando, de estar buscando. O site da Portas Abertas, ele está disponível para nós ficarmos cientes das notícias todos os dias, toda semana. Então, você recebeu aí um QR Code, inclusive, para você se cadastrar, se você quiser receber uma revista gratuita, para você conhecer um pouco mais desse ministério, das experiências dos cristãos perseguidos. E se você tiver interesse de assinar essa revista depois, é só pagar o valorzinho que vai dentro dela. A primeira revista que você receber, você não precisa pagar. O boleto que vai nela, não precisa pagar. Amém? Ele é só uma sugestão de apoio para quem quiser ajudar essa missão mais ainda, tá bom? Eu quero agradecer também a presença dos visitantes, que eu não falei aqui no início, tá? Eu sei que tem alguns irmãos aqui, eu não sei se tinha, a Labelle, né? Seja bem-vinda, querida, Deus abençoe, se sinta à vontade nessa casa. Igreja, rapidinho, como é que a gente diz? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Glórias a Deus. Quero agradecer também o Ministério dos Jovens. Irmãos, eles sempre se empenham no DIP, né? Decorar esse monte de fala aqui não é fácil não, viu? E eles estavam aí na correria, Letícia também, Luan, mas se empenharam, né? E glória a Deus pela vida dos nossos jovens. Então, quero agradecer aqui, agradecer a mídia também, em nome de Jesus. Vamos orar para o nosso pastor, ele vai trazer a palavra. Depois nós vamos ter um momento de vídeos ainda, nós vamos mostrar os testemunhos, tá? Então, eu já quero deixar você ciente que se passar uns minutinhos, vai ser pouquinho desse culto, mas é importante, irmãos, para a gente saber. Tá? A gente cronometrou aqui os horários, mas se passar, não fique agoniado para sair. Sabe por quê? Porque lá, nesses países, eles clamam por mais tempo de se reunirem. E eles não podem, muitas vezes. Então, nós temos o privilégio de poder ficar mais 10 minutinhos se precisar. Amém? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa teu filho, Pai. Nós te agradecemos por esse momento. Quero te pedir que aquilo que o Senhor colocou no coração dele para essa noite, venha falar aos nossos corações. Ele é, Senhor, um homem estudioso, Pai, é um servo do Senhor que nós amamos, Pai, quando ministra a palavra, porque vai de encontro ao nosso coração. Então, que o Senhor coloque as palavras na sua boca e que o Senhor fale, Pai, tudo que o Senhor planejou para essa noite, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos conhecer mais dessa mensagem que é tão latente no coração dos nossos irmãos perseguidos e vencer com todo o continuar desse culto, Pai, para a glória do teu santo nome. É assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Queridos irmãos, na realidade nós vamos ter só uma reflexão, né? Como a Esté bem falou, nós teremos daqui a pouco alguns vídeos
e vamos ter um bom momento aí também de oração pelos nossos irmãos que estão nessas igrejas perseguidas. O tema do DIP, Domingo da Igreja Perseguida desse ano, é justamente a fé corajosa. E nós vamos meditar um pouco com relação a isso, sobre essa fé corajosa, irmãos. Nesses países, é necessário verdadeiramente ter coragem, irmãos. A fé tem que ser acompanhada da coragem, porque, como foi muito bem exemplificado aqui na peça, já falado, se um desses irmãos forem pegos, irmãos, não é só questão da prisão, muitas das vezes envolvem o risco da vida, perder a própria vida. Não é diferente. Sempre nós dizemos aqui que o DIP é importante para nos confrontar. Nós temos essa liberdade. Ninguém vai nos prender, ninguém vai nos perseguir para nos lançar numa cadeia ou nos matar, porque nós dizemos que somos servos do Senhor Jesus. Mas é diferente nesses países. Então, é necessário ter coragem. E nós vamos meditar um pouco. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Vamos ler 3 versículos. Deixa eu ver aqui a Estel organizou aqui. Deixa eu ver até que que eu esqueço, viu? Até que hora, Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Todos acharam? Ixi, rapaz. Uns amém tão fraco, rapaz. Quem achou diz amém. Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Amém, irmãos? É uma fé corajosa ou não desses rapazes aqui? Dizer, olha, nosso Deus vai nos livrar, fé. Mas também, se não nos livrar, nós não vamos nos prostrar diante dos teus deuses, não. Nós continuamos servindo ao nosso Deus. Essa história aqui, irmão, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela parece bem distante da nossa realidade. Hoje a gente não imagina, irmãos, a gente passando por uma situação dessa. Se levantar um rei na nossa nação, um presidente, e nos obrigar a nos prostrar diante de uma imagem. Nós não, parece bem distante da nossa realidade. Mas a grande verdade, irmãos, que a perseguição por causa da fé, ela continua viva em muitos lugares do mundo. Isso aqui é bem atual, irmãos, para muitos países do mundo na atualidade. Hoje, muitos cristãos estão aí, irmãos, sendo perseguidos para se dobrar perante aos deuses que eles querem. É interessante que nós aqui temos tantas outras preocupações, né, irmãos? Tantas outras preocupações, mas nós não temos uma preocupação dessa, porque uma preocupação dessa exige coragem, fé corajosa. E os cristãos no Médio Oriente e Norte da África, eles enfrentam isso, irmãos. Eles enfrentam a rejeição, tortura, prisão e morte, porque eles decidiram, na sua fé, não se curvarem a outros deuses. Mas há também, não só a perseguição de prisão, de morte,
mas há uma perseguição também sutil, e essa também chega a nós aqui no Brasil, irmãos. Que perseguição é essa, irmãos? É aquela de você tem que ceder só um pouquinho, ceda só um pouquinho. Na universidade, olha, você tem que deixar essa sua fé de lado, porque senão você não vai ser aprovado no nosso curso. Então cede aí um pouquinho na tua fé, creia naquilo que nós estamos ensinando, ou não abandone a sua fé, mas seja mais flexível, curva-te só desta vez, não faz mal não. E o objetivo, irmãos, continua o mesmo. Que objetivo é, pastor? É fazer com que o povo de Deus se dobre diante daquilo que não é Deus. O objetivo é esse, irmãos. É fazer com que o povo de Deus venha se curvar, se dobrar diante daquilo que não é Deus. Mas nós, irmãos, Igreja do Senhor e toda a face da terra, vou incluir nós aqui do Brasil, nós continuamos com a fé corajosa, irmãos. Nós servimos um Deus de todo o poder, irmãos. E nós sabemos, irmãos, que mesmo que a morte chegue, nós temos a vitória garantida, porque nós temos a vida eterna. Você pode dizer amém? Então, queridos irmãos, vejam bem, aqui nesse contexto, Daniel e os seus amigos, eles foram levados, nós sabemos muito bem a história, levados cativos para a Babilônia. Babilônia aqui, irmãos, é o centro do paganismo. Babilônia aqui simboliza tudo aquilo que é contra Deus. Babilônia, irmãos, simboliza tudo aquilo que se levanta contra Deus. Eles foram levados para a Babilônia. E o sistema da Babilônia tentou pegar esses jovens que tinham uma fé sólida, vindo de um povo de Deus, de Israel, e a Babilônia, quando eles chegaram lá, ela fez o quê? Tentou mudar os seus nomes, tentou mudar os seus hábitos, a sua cultura e a sua identidade espiritual. É isso que a Babilônia simboliza também o mundo quer fazer conosco, irmãos. Quer mudar, irmãos, os nossos hábitos, quer mudar a nossa cultura, irmãos, e acima de tudo, ela quer mudar a nossa identidade espiritual. E é necessário, irmãos, a gente ter coragem, uma fé corajosa para enfrentar tudo isso, irmão, não se render ao sistema babilônico aqui, irmãos, simbolizando este terrível mundo, irmãos. Mas esses jovens aqui, irmãos, diante de Nabucodonosor, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Amém? Você pode dizer para o seu irmão aí do lado, irmão, permaneça fiel ao Senhor. Fique firme. Aí, irmãos, o rei tentou mudar a cultura deles, mudar o nome, os hábitos, a identidade espiritual. Aí o rei, ele decide levantar uma grande estátua, uma grande imagem de ouro e decreta: quem não adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. O rei mais poderoso da terra naquela época, ele, irmão, exigia adoração. Ele queria ser adorado através daquela imagem. O rei mais poderoso daquela época. E quem, irmão, ousasse desobedecê-lo, era uma sentença de morte certa. Os irmãos estão compreendendo, irmão? Mas mesmo assim, aqueles jovens, eles escolheram obedecer a Deus. Há, irmãos, cristãos, irmãos, que estão se curvando diante de uma cultura mundana de músicas
indecentes. E a gente tem que ter coragem, irmãos, para romper com tudo isso, irmãos. Aqui nós, estou falando de nós agora, nação livre. Amém, irmãos? Aqueles jovens, eles escolheram obedecer a Deus e não se curvarem. No versículo 16, nós podemos ver, irmãos, que eles dizem assim: não necessitamos defender-nos perante a ti. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Eles estavam falando com o rei, irmãos. Eles reconheciam que ele tinha autoridade, era um rei. Eles sabiam que era Deus que tinha levantado aquele cargo de rei que aquele homem estava ocupando. Eles reconheceram que ali era um rei, mas a ordem do rei, irmão, da autoridade, havia um limite, irmãos. Nós devemos reconhecer as autoridades que estão sobre as nossas vidas, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores. Nós devemos reconhecer a autoridade deles, mas essa autoridade, irmãos, tem um limite, e o limite, irmãos, é até aonde a gente não vai se curvar para desobedecer a Deus. Quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus, aí a nossa fidelidade tem que ser inegociável. Nós não podemos, irmãos, jamais nos rendermos, irmãos, e nem negociar nossa fidelidade. Esse jovem sabia que não havia defesa a apresentar, não havia nenhuma justificativa. Por que aqui me justificar porque eu não vou me curvar? Não, a decisão estava tomada. Eu não vou desobedecer o meu Deus, eu não vou te obedecer a ti, ó rei, porque se te obedecer, eu vou respeitar o meu Deus, e eu sou fiel ao meu Deus, e o meu Deus é o único que eu posso adorar, é inegociável a minha fé, ó rei. Era isso que eles estavam dizendo. Jesus, ele disse, irmãos, não temais, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não podem matar a nossa alma. Eles podem matar nossos corpos. Esses irmãos dessa igreja, nós vamos já ver aqui os testemunhos, irmão, alguns testemunhos. Esses irmãos têm essa ciência, irmãos. Eles sabem que o espírito deles, a alma deles está com Deus, já foi salva. E ninguém pode tomar das mãos do Senhor. Podem matar o corpo. A maior perda, irmão, nunca será sofrer por desobediência. Não, vou desobedecer o rei, vou preso, vou ser torturado. Não, irmão, isso não é perda. A maior perda é desobedecer a Deus. Porque a palavra de Deus também diz que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma. Nós precisamos, irmãos, ter coragem na nossa fé, nos posicionar como cristãos autênticos, aonde quer que a gente ande. Hoje, irmãos, raramente a ameaça, né? Ela pode vir numa forma assim literal das nossas autoridades, mas a gente todo dia, irmãos, é confrontado, irmãos, a ser infiel ao Senhor, não pela ameaça de morte, ameaça de prisão, mas às vezes a gente é confrontado, irmãos, na nossa fidelidade quando há um conforto demais, ou dinheiro, status, promoção, ou pela aceitação social. Não, porque aqui todo mundo é ateu. Eu não vou dizer que sou crente, porque senão não vou ser aceito. Aí, irmãos, prefere ser infiel ao Senhor do que ficar firme no Senhor. Quando o assunto, irmãos, é adorar a Deus, irmãos, não há negociação, irmãos. Não há negociação. A gente tem que adorar a Deus, independente das consequências que a gente possa, irmãos,
está sendo pressionado ou possa enfrentar. A gente tem que ser verdadeiros adoradores de Deus. Eu posso ouvir um amém da igreja? No versículo 17 ele vai dizer, eles vão dizer, né? O Deus a quem servimos pode livrar-nos. O rei dizia, ou vocês vão me adorar a minha imagem, a imagem da estátua, ou vão ser lançados nessa fornalha aí. Aí eles responderam, aí no versículo 17, dizendo, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. Isso é fé. Isso é fé. E com coragem perante o rei. A fornalha aqui, nesse momento, irmão, representava o poder do rei, representava, irmãos, esse poder, irmãos, sendo expresso e trazendo medo, porque se não fosse respeitado esse poder, haveria punição, ser lançado na fornalha. Era um controle que o rei fazia sobre a nação. Então, aqui, irmãos, o rei tinha um propósito, era gerar submissão em todo o povo e terror. Quem desobedecesse ao rei ia ser morto, queimado vivo numa fornalha de fogo. Mas aqueles jovens, irmãos, vejam bem, irmãos, se coloquem no lugar, irmãos, entrem na história, uma fornalha aqui, fogo, o rei dizendo, olha, ou vocês se curvam diante da estátua, ou vocês vão ser lançados lá dentro da fornalha. E aí os jovens, irmãos, eles sabiam que o rei tinha poder, sabiam que o rei tinha controle, mas aqueles jovens conheciam algo muito maior do que o poder daquele rei. Aqueles jovens, eles conheciam Deus a quem servia. Eles conheciam que o Deus a quem eles serviam é muito mais poderoso, muito maior. E eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Aquele Deus, aqueles jovens serviam, é o mesmo Deus que eu e você servimos, irmãos. Eles conheciam o poder de Nabucodonosor, mas conheciam ainda mais o poder de Deus. Nabucodonosor podia levantar reinos, mas o nosso Deus levanta reis, estabelece reis. Nabucodonosor governa por décadas, mas esse Deus, ele reina eternamente, irmãos. E a grande declaração deles foi, o Deus a qual servimos. Quem serve esse Deus aqui esta noite, irmãos? Essa declaração aqui, irmãos, ela confronta qualquer sistema, irmãos, que vai exigir de nós lealdade a Deus. Qualquer sistema, você vai ter que se levantar e dizer, olha, o Deus a qual eu sirvo não concorda com isso. A gente não pode ceder ao sistema, irmãos. Não pode ceder. Porque, irmãos, há duas verdades fundamentais. Primeira, Deus pode livrar. Eles disseram assim, olha, Deus vai nos livrar, porque Deus pode livrar. Deus pode dar livramento, irmão, das coisas mais absurdas que você possa imaginar. Até mesmo livrar de uma caldeira, de uma fornalha acesa. Deus pode livrar. Então, aqui é a primeira verdade fundamental, irmãos, porque Ele tem um poder absoluto, Ele pode todas as coisas, Ele pode nos livrar, Ele pode nos dar vitória, Ele pode, irmãos, fazer com que as coisas se invertam, porque Deus pode todas as coisas. A outra coisa que nós devemos entender, irmãos, é que o nosso Deus, Ele é todo soberano, Ele não está obrigado a agir como nós esperamos. Amém? Aqueles jovens disseram duas coisas, né? Olha, rei, nós não vamos nos curvar não, porque o nosso Deus vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, o que eles estão falando aqui, os jovens, reconhecendo que Deus é que decide tudo, Ele é soberano. Se Ele não nos livrar, nós também não vamos nos curvar diante do seu Deus, não. Nós vamos morrer queimados
mas nós não vamos nos curvar. Eles estão reconhecendo primeiro que Deus pode livrar, que Deus é soberano. Deus não é obrigado a agir como eu quero, não, de acordo com a minha vontade, não. E isso, irmão, é uma fé madura, porque nos faz confiar no poder de Deus, sem presumir os métodos que Deus vai usar. Eu confio em Deus. Ele vai agir da maneira dele, porque Ele é soberano e Ele sempre tem o melhor para nós. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, deixa eu ir aqui acelerar, que o tempo está praticamente esgotado. Vamos ver o versículo 18 para nós encerrarmos. Versículo 18 vai nos dizer: e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Aqui nós vemos, irmãos, uma fé extraordinária. Uma fé extraordinária, irmãos. Sabe por quê? Porque eles não negociaram a fé deles. Amém, irmãos? Não negociaram a fé. Eles não, aqui também, irmãos, eles não barganharam com Deus. Não barganharam com Deus. Eles não disseram assim para Deus: Deus, vamos fazer o seguinte, se o Senhor nos livrar da fornalha, aí sim nós te serviremos fielmente. Não, eles não disseram isso, irmão, porque eles já eram fiéis a Deus. Eles já eram fiéis a Deus. E isso, irmãos, é uma adoração genuína. Isso é você adorar a Deus independente do que Deus possa fazer por você. Isso, irmãos, é servir a Deus por aquilo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Não, eu só vou servir a Deus se Ele trazer o meu marido de volta, a minha esposa de volta, ou se eu sair dessas dívidas, aí eu vou ser firme a Deus. Se eu for curado essa semana, aí eu vou ser fiel a Deus. Não, irmãos, a gente tem que ser fiel a Deus pelo aquilo que Ele é. Amém, irmãos? Essa fé, ela permanece, irmãos, quando a gente está esperando aquela cura e ela não chega como nós esperamos, nem no tempo que nós queríamos. Quando, muitas das vezes, irmãos, a oração não é respondida no tempo que nós desejamos, quando o milagre não acontece como nós queríamos, e a gente permanece fiel ao Senhor. Confiar não exige que Deus faça o que nós desejamos, não, irmãos. Por quê, irmãos? Porque Ele é soberano. Confiar é crer que Ele fará o melhor segundo a sua sabedoria, que é perfeita. É saber que Ele vai fazer o melhor pelas nossas vidas. O ponto central, irmãos, ponto central dessa história aqui, presta atenção, eu estou encerrando. O ponto central nunca foi escapar da fornalha. Essa história aqui, irmão, não está nos mostrando, o ponto central não era esse que essa história está nos revelando, não, porque eles foram livres da fornalha. Não, irmão, o ponto central, irmãos, aqui foi não se dobrar perante a outros deuses. O que ele está nos mostrando aqui é isso, irmãos, que eles não se prostraram diante de outros deuses. Deus livrou os jovens, o fogo não os consumiu, porque Nabucodonosor, irmãos, ele podia até, e ele fez, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas, irmãos, nós servimos um Deus que governa até o fogo. Amém ou não amém? Nosso Deus governa até o fogo, irmãos. Hoje nós somos chamados a refletir sobre esses 3 poderes. E aqui eu encerro, já passando 2 minutos, diaconisa Esther. Estamos sendo, irmãos, moldados pelo mundo, ou nós estamos influenciando o mundo? Nós estamos sendo moldados pelo mundo, ou nós estamos influenciando o mundo? Medite aí, amém? Você tem uma fé corajosa? Quem tem fé corajosa aqui? Então seja um influenciador neste mundo, e não moldado pelo mundo. Outra coisa, irmão, o poder do medo. O medo tem silenciado a nossa fidelidade a Deus?
Não, aqui eu não posso nem falar que sou crente, porque senão aqui o meu patrão, ele é incrédulo, e se ele souber que eu sou crente, e aí você tem com medo, você tem que se calado, irmãos. Terceiro, irmãos, o poder de Deus. Nós descansamos nele, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. Nós temos descansado em Deus quando nós passamos lutas, adversidade. A nossa esperança, irmãos, não está no livramento. A nossa esperança está em Jesus Cristo, que caminha conosco na fornalha, na vida e na morte. É essa a nossa esperança. A esperança que esses irmãos da igreja perseguida têm é saber, irmãos, que há um Deus que mesmo que a gente seja lançado na fornalha, Ele vai caminhar conosco na fornalha, ou se chegar a morte, Ele estará conosco, e na nossa vida Ele caminha conosco. Essa é a nossa fé, irmãos, saber que há um Deus presente nas nossas vidas. Amém ou não amém? Há um Deus que está no livramento ou na prova, Deus está aí presente, e nós estamos seguros nas mãos desse Deus. Amém ou não amém? Você pode glorificar este Senhor, você pode louvar a Deus esta noite, exaltar o nome santo do Senhor. Irmãos, nós vamos já orar, mas nós vamos dar prosseguimento à programação. Nós vamos ver agora testemunho de irmãos que estão vivendo isso que eu preguei aqui, uma fé corajosa, não negociam a sua fé, são fiéis ao Senhor até a morte. Aleluia. Vamos dar continuidade aqui, irmãos. Eu queria só relembrar uma coisa que foi falada na peça e também muitas vezes aparece nos vídeos e alguns irmãos podem não compreender. Quem persegue esses cristãos, né? Os regimes totalitários desses países, muitas vezes o comunismo e na maior parte também o islamismo, tá? Então, quando vocês viram aqui na peça que eles falavam, eu estou com medo, eles estão me ameaçando porque eles estão dizendo que eu vou apostatar da fé, está se relacionando a muçulmanos que deixaram o islamismo e passaram a ser cristãos. Então, para os islâmicos, quando alguém sai dessa religião, eles têm a penalidade de morte, entende? Então, quem persegue os cristãos nesses países, no geral, é o comunismo, é o islamismo, e também na Ásia, o hinduísmo, né? Então, as outras religiões perseguem o cristianismo. Se você for reparar, até aqui no Brasil, as outras religiões querem ter total liberdade, e todos têm, de servir a quem eles quiserem. Mas quando se fala do cristianismo, é o mais atacado, é o mais ridicularizado, é o mais deixado de lado. Então, nós precisamos entender por que tanta perseguição, se é algo que não vale a pena para eles, né? Pelo contrário, é aí que a gente vê que a verdade está com Cristo e não com os outros deuses. Amém? E é por conta disso que esses irmãos permanecem firmes, porque eles sabem e eles tiveram uma experiência profunda com o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que não muda, o Deus que é soberano, como o pastor ministrou. Amém? Então vamos colocar o primeiro vídeo, que é o da classificação aqui, para os irmãos verem, e a gente já coloca os restantes também. Aos cristãos é uma realidade histórica e contínua. Desde o início do cristianismo, seguidores de Jesus enfrentam hostilidade por causa da fé. O próprio Cristo foi perseguido e morto e advertiu seus discípulos sobre os desafios que encontrariam ao segui-lo. Atualmente, há lugares onde a fé não poderia existir, lugares onde igrejas são fechadas, famílias atacadas, lugares onde ter fé em Jesus parece impossível. Com o objetivo de monitorar e medir o nível de perseguição e discriminação enfrentado por cristãos nesses lugares, a Portas Abertas publica a Lista Mundial da Perseguição desde 1993.
O Departamento de Pesquisa da Portas Abertas elabora um ranking dos 50 países mais hostis para os cristãos. Anualmente, a Lista Mundial da Perseguição faz uma investigação sobre a situação da igreja perseguida, entendendo suas necessidades e direcionando nosso trabalho para a melhor forma de apoiá-los e fortalecê-los. Hoje, mais de 388 milhões de cristãos são perseguidos e discriminados ao redor do mundo. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos é perseguido por questões relacionadas à fé. Eles podem sofrer violência sexual ou casamento forçado com não cristãos, violência física e psicológica. Muitos são presos, condenados ou detidos sem julgamento. Mais um ano, a África subsaariana é o epicentro da violência brutal contra os cristãos. Do total global de 4.849 mortes de cristãos por motivos relacionados à fé, 93% ocorreram na região, Eu vou narrando o que aparecer aqui, tá, irmãos? Então. Aqui está mostrando alguns dos países, né, dessa classificação. São mais de 50, como os irmãos estão vendo aí no vídeo. E aí ele coloca algumas posições, né? E o que tem acontecido. Todas essas imagens, todos esses testemunhos, eles são reais, tá, irmãos? Então, por muitas vezes não aparece o rosto, né? Porque eles não podem, de fato, ser reconhecidos na mídia. Alguns que são trazidos para a gente, que aparecem o rosto, né? Dentro aqui do âmbito da igreja que é colocado, alguns ali na Missão Portas Abertas, mesmo no canal deles. E aí tem... Alguém falou? E aí tem alguns dos países. Os 2 países esse ano que são foco é a Síria, que a gente vai já ver no próximo vídeo, e o Iêmen, tá? Só para vocês terem ideia, a Síria ela tem mais de 300 mil cristãos perseguidos. Só a Síria. E é um país que está em constante conflito, né? Constante guerras também, destruições por conta ali do Irã, enfim. O Irã também esse ano, irmãos, foi um país que sofreu muitas perdas pelo regime daquele país. E dentro desses regimes também os cristãos sofrem, né? A Coreia do Norte permanece sendo a primeira na posição, porque é o país mais fechado do mundo. Não se sabe direito o que acontece lá, mas um cristão não pode ter nem sequer uma Bíblia, não pode sequer mencionar o nome de Jesus, não pode sequer nem orar ou falar de Jesus, nada, absolutamente nada. Se eles desconfiarem que alguém serve a Cristo, eles já mandam para campos de concentração, eles já muitas vezes sentenciam à morte, e lá eles não podem. Então, eles realmente precisam ter coragem para seguir a Cristo. Irmãos, e só o Espírito Santo de Deus para dar essa força. Só o Espírito Santo de Deus na vida desses cristãos para fazer eles suportarem isso até o fim. E eu quero até deixar uma pergunta, aproveitando que está sem o som aí. Você tem sido fortalecido pelo Espírito Santo nas suas tribulações, que são tão leves aqui? Se você criar um relacionamento com o Espírito Santo na sua vida, pode ter certeza que se a perseguição mais forte vier, ele vai te dar o suporte. Mas você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque sem ele a gente não suporta nada. Amém? Não sei o que foi que houve, eu espero em Deus que o próximo vídeo pegue o som. Esse é o testemunho lá da Síria. Não foi o cabo. Pronto. Homem-bomba ataca a igreja na Síria. O cristão Khaled Mezer foi vítima de um massacre, assim como toda a sua família, incluindo irmãos, sobrinhos e seus pais.
Às 6 da tarde do dia 22 de junho, estávamos indo para a igreja, para o nosso culto. Era um culto como qualquer outro. Entrei na igreja e vi meu marido com nossos 5 filhos. Poucos momentos depois, meu filho Ibrahim se levantou. Ele estava segurando uma vela, indo até o altar da igreja. Estávamos felizes ali, mas quando ele chegou, os tiros começaram. Arrombaram a porta da igreja e fomos atacados por um terrorista. Aquilo eram balas de verdade. Ele mirava para a direita e para a esquerda, atirando para todos os lados. O meu cunhado começou a gritar para todos se protegerem. Eu me agachei entre 2 bancos. Meu irmão Boutro saiu correndo e derrubou o terrorista. Meu outro irmão, Jerry, imobilizou ele e outras pessoas que estavam por ali ajudaram também. Quando o terrorista perdeu o controle da situação, ele acionou o detonador e houve uma grande explosão. A cena era indescritível. Todos estavam fugindo da igreja. Senti como se estivesse caindo, então escorreguei e caí no chão. Quando eu olhei, eu vi o tronco separado do corpo do meu cunhado. A igreja ficou vermelha. A artéria femoral da minha coxa foi atingida. Não havia ninguém para ajudar. Eu permaneci ali dentro da igreja, deitado por mais de 10 minutos com sangramento arterial. Não havia ninguém por perto, ninguém para fazer um torniquete e estancar o sangramento. Mas eu não entendia qual era o meu próprio estado, porque meus 5 filhos estavam ali e também a mãe deles. No meio do caos, eu não consegui ver nenhuma das nossas crianças. Eu vi uma menina com sangue escorrendo dos olhos. Eu olhei para baixo e vi os sapatos que ela usava, então me dei conta que era minha filha. Não dava para reconhecer o rosto dela. Eu comecei a gritar, procurando pelos meus outros filhos e dizendo para mim mesma: Senhor, por favor, permita que eu encontre mais uma criança. Ficarei contente em encontrar apenas mais uma criança. Ao todo, 24 cristãos foram mortos durante o atentado. Elias, Anã e seus 5 filhos sobreviveram ao ataque. Elias e sua filha Sara sofreram ferimentos graves e ainda estão em recuperação. Somente na família de Elias houve 7 mortes: 2 irmãos, 1 irmã e 4 primos. Após o ataque, a Portas Abertas tem fornecido apoio emocional às vítimas do atentado por meio de parceiros locais. O objetivo é fortalecer o remanescente da igreja. Esta é a primeira vez que a família de Elias volta à igreja. Não podemos negar. Vivemos aqui com fé, mas com medo também. Mas sabemos que o Senhor não irá nos abandonar. Cremos que vivemos para o Senhor e morreremos para Ele. Independentemente de qualquer coisa, nós pertencemos a Ele. Não amamos a vingança.
Nós vamos à igreja, mas o medo ainda existe. Ainda assim, mesmo com medo, continuaremos indo. Não importa o que aconteça. Não importa, eu continuarei vindo. Mas quero pedir que as pessoas não se esqueçam de nós. Seremos sempre cristãos. E este martírio será a nossa força, não uma fraqueza. E pedimos que todo o mundo sinta o que sentimos como cristãos. Que continuem orando para que permaneçamos firmes nessa força e nessa fé. A permanência dos cristãos no Oriente Médio está ameaçada, mas sua doação faz a diferença para que nossos irmãos nos países da região continuem a perseverar com uma fé corajosa que desafia o medo. Doe agora e ajude cristãos a sobreviver à perseguição no Oriente Médio. Pesado, né, irmãos? Muito pesado. E eu fico pensando, se fosse conosco, né? Eu acho que muitos nem pisariam mais no mesmo local. Iriam mudar de cidade, com medo, iriam para outro lugar bem distante. As pessoas hoje aqui no Ocidente, por muitas vezes ter atrito com o irmão, já sai da igreja. Por não gostar da pregação, já sai da igreja. Por causa disso ou daquilo mínimo, já sai da igreja. Mas eles voltarem no mesmo local, onde aconteceu o que aconteceu, irmãos, só Deus. Só Deus. E perseverar e ficar, mesmo com medo, porque qualquer momento pode acontecer de novo, né? Só Deus. Mas imagina também, em meio a tudo isso, o testemunho que esses homens e mulheres estão dando de fato, de que vale a pena servir a Cristo até o fim e trazer outras pessoas para essa mesma fé. Então, só Deus, de novo, é só Deus. Eu não sei como eu reagiria. A gente muitas vezes faz como Pedro, né? Ah, Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus, meu filho, daqui que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. A gente tem esse ímpeto, né? Ah, eu vou perseverar até o fim. Mas, irmãos, nós temos aqui que clamar para que o Espírito Santo nos dê essa coragem real de ficar até o fim. Porque por coisas mínimas nós fraquejamos. Amém? O próximo vídeo, vocês vão ver, é aqui perto de nós. Como nós vemos aqui, é lá no Oriente Médio, é lá na Ásia, mas aqui na América Latina já tem países perseguidos. A Colômbia, o México, e esse testemunho que a gente vai passar é do México, tá? Bem pertinho de nós. O dessa região se reuniu para queimar a igreja, botar fogo nesse prédio, e isso e tudo o que restou do prédio da igreja. Não podemos orar, louvar ou falar abertamente sobre Cristo. Eles adoram ídolos. Há muitos deles. É o sincretismo religioso que atravessa gerações. O sincretismo religioso é profundamente enraizado no México, onde crenças cristãs e indígenas se misturam. Aqueles que não participam costumam enfrentar perseguição. Às vezes temos amigos, amizades muito bonitas, que quando descobrem que seguimos a Jesus e somos cristãos, param de falar conosco completamente. Fecham as portas de suas casas e isso dói. Tem sido difícil. Há algum tempo, logo quando chegamos, uma vizinha nos ouviu cantando louvores. Acreditamos que ela envenenou nossos pets. E a nossa filha de 2 anos que estava abraçando o cachorro. 1 hora depois, ela teve uma crise respiratória. Então, nossa menininha não podia respirar e saímos correndo, orando a Deus e pedindo que nos ajudasse. Chegamos à Cruz Vermelha e, graças a Deus, havia oxigênio. Algo raro. Graças a Deus, havia medicamento para combater o envenenamento. E, graças a Deus, ela foi salva. Enquanto estávamos nessa situação tão difícil,
Eu olhei para o meu marido e ele estava devastado. Eu sei que o Espírito Santo entregou uma palavra para ele por meio de mim. E eu disse a ele: mesmo que nossa filha morra, nós vamos ficar aqui, porque Deus nos chamou para cá. Nós simplesmente obedecemos ao chamado. Obedecemos a Deus. E se Deus nos chamou, Ele é fiel. Apesar do perigo e do assédio que enfrenta, Beatriz e sua família escolheram permanecer e servir a Deus onde foram chamados. Ela começou a organizar encontros para mulheres que se sentem abandonadas e não amadas. Vieram aproximadamente 30 mulheres. E comecei falando com elas sobre um tema psicológico. Mas de vez em quando eu falava pequenas frases da palavra de Deus sobre o quanto somos profundamente amadas e vistas por Deus, o quão valiosas somos, assim como pedras preciosas, como diz a sua palavra. Com o passar dos meses, nos tornamos amigas e elas se aproximaram de mim, compartilhavam seus problemas e comecei a construir amizades. Muitas entenderam e muitas foram tocadas por Deus. Ao decidirem seguir a Cristo, elas encontraram muitas dificuldades nesta região, com família, vizinhos e colegas de trabalho, até mesmo em seus empregos. Quando conhecemos a Portas Abertas, ela nos ofereceu o treinamento Permanecendo Firmes através da Tempestade. Por meio desse recurso, as mulheres puderam aprender com outras culturas de outras partes do mundo, puderam compreender o que significa seguir a Cristo. Para as mulheres daqui, minha oração é que permaneçam fiéis a Jesus até o dia em que Deus as chamar, que permaneçam firmes em meio à tempestade. Todos os dias, mulheres cristãs no México enfrentam perseguição e violência simplesmente por seguir a Jesus. Elas não podem esperar. Doe agora e faça a diferença. Aleluia. Pode acender a luz? Queridos, poucos vídeos a gente consegue passar num culto de domingo por conta da programação, né? Por conta do horário. Mas eu convido vocês a buscarem conhecer mais através do canal da Portas Abertas, no YouTube. Se você colocar lá, Portas Abertas, Missão Portas Abertas, você vai encontrar o canal. Tem muitos outros vídeos, muitos outros testemunhos de todos os países. Então, você consegue assistir, você pode acessar o site da Portas Abertas, como eu falei, né? Se cadastrar para receber a revista gratuita, né? O primeiro exemplar gratuito. Se quiser continuar apoiando, assinando, enfim, fazendo suas doações. Como foi falado aqui, as ofertas da igreja todo ano no DIP são destinadas a eles. E eles têm muitos tipos de ajudas, tá? Então, eles ajudam com treinamento, ajudam as viúvas dos pastores que são mortos, por exemplo, lá na África. É comum os pastores serem mortos e ficar as mulheres cuidando do restante dos irmãos. Então, eles dão um apoio a essas irmãs que estão em luto. Eles fazem também treinamentos de profissional para essas irmãs e para os irmãos também. Por quê? Porque até a questão do emprego nesses países, eles perdem, simplesmente por servirem a Cristo. Então, a Portas Abertas vai em todos esses âmbitos para tentar dar esse apoio, tá? E quando se fala de cristãos, não é só cristãos evangélicos que a Missão Portas Abertas apoia. Cristãos católicos também, né? Então, tanto a fé católica quanto a fé evangélica, eles têm apoiado, a Missão Portas Abertas tem apoiado, porque na maioria desses países, o que é mais perseguido também é o pessoal que tem essa mescla do catolicismo e do evangélico, né? E não deixam, né, de ajudar, tá bom? Eu queria chamar o pastor, nós vamos levantar um clamor nesse momento, eu queria que você já se colocasse de pé em nome de Jesus. E nós vamos orar pelos nossos irmãos.